Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados. Aqui tende a ser um pouco mais longo, porque a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais técnico, mais acadêmico. Então, se você estiver no transporte, no celular, salva aí para ver depois, mas eu acho que você vai gostar. Vai ser bem legal aqui, pelo menos da minha parte, eu acho bem bacana o que a gente vai falar aqui. O que me motivou a fazer esse vídeo é porque, tipo, a poesia geralmente ela é algo que é dado como muito culto e de difícil acesso. Porém, às vezes a poesia surpreende a gente. E parece uma briga de quinta série. E é disso que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar de dois poemas feitos pelo Carlos Drummond de Andrade e pelo Manuel Bandeira. Também um terceiro ali, que na verdade é uma grande zoeira contra todo um grupo de pessoas que eram os parnasianos. Então é isso, fica aí. Então, beleza, vamos começar aqui a falar desse assunto com esse rapaz belo aqui chamado Olavo Bilac, que além de poeta ele era um grande estilista, né? Olha só que belos óculos, tem as hastes na lateral. Inclusive eu não sei porque a indústria da ótica, né, tirou, né, esses óculos que ficavam só apoiados nos narizes, né, no nariz, porque era muito chique, né, dava um ar de inteligência, né, pra pessoa. O Machado de Assis também usava os óculos assim, né, eu não sei porquê. É mais fácil, né, ter uma haste do lado do óculos, mas enfim. Eu vou ler rapidinho esse poema, e aí depois eu vou explicar uns detalhes dele, tá? Vamos lá. Chegaste, vinhas fatigada, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha. A tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida, e eu, solitário, volto a face tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Uau, né? Não disse nada com nada, né? Talvez se você bate o olho assim, realmente não dá pra entender porcaria nenhuma. Isso não vem ao caso, não é tão relevante no que a gente quer explicar aqui, mas assim, o que ele tá falando aqui é meio que ele tá triste porque a namorada, a esposa dele, morreu, né? Fica claro aqui no finalzinho que ele fala na extrema curva do caminho extremo, né? Então ele fala, né? Eu vi o seu vulto desaparecer na extrema curva do caminho extremo. E aí ele fica aqui solitário e chorando aqui o porquê a namorada, a esposa dele, morreu. Mas assim, o que é importante a gente entender desse poema? Ele é um exemplo de poema parnasiano, um exemplo de como o poema parnasiano funcionava. Então ele era todo regradinho. Então aqui a gente tem duas estrofes formadas em 4 versos e 2 estrofes em 3 versos, que é o chamado soneto, né? Além disso, ele também segue aqui uma estrutura igualitária em todos os versos de sílabas poéticas, enfim. Então todo cheio de regra, um poema todo cheio de regra, rima e etc, e vírgulas e norma culta e enfim, um poema todo cheio de regra. E aí, eu não coloquei o nome desse poema aqui de propósito. Por quê? Qual que é o nome desse poema? Nel mezzo del camin. O meu italiano não tá nem enferrujado, né? Meu italiano nunca existiu, mas enfim. Nel mezzo del camin é o nome do poema. E também existe um outro poema chamado com mais ou menos o mesmo nome, né? Que é, na verdade, No Meio do Caminho. E é do Carlos Drummond de Andrade, né? É outro grande poeta. Esse poema aqui da esquerda, ele é até muito mais famoso do que o do Olavo Bilac. Poxa, são 2 poemas com o mesmo nome, né? A diferença é que um tá em italiano e o outro tá em português. Eles têm relação? Tem toda a relação. Se você não conhecer um, você não entende o outro. E esse poema do Carlos Drummond, ele é muito conhecido, muito conhecido. E é interessante a gente fazer essa comparação para a gente conseguir entender ele. Vou ler rapidinho. No meio do caminho tinha uma pedra,
Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Uau, de novo, né? Não diz nada com nada, mais ou menos. Aqui a gente já consegue extrair mais coisas. Então se a gente fizer uma comparação, vai ser legal, porque a gente vai conseguir entender que raio de pedra é esse no meio do caminho do Carlos Drummond de Andrade. Vamos começar aqui. Primeira coisa, repara que a gente tem aqui muitas repetições de palavras, só que com as ordens invertidas. Então ele fala aqui, ó, vinhas fatigado no poema do Olavo Bilac, e depois, fatigado eu vinha. E depois ele fala, tinhas a alma de sonho povoada, e depois ele fala, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E as mesmas repetições acontecem aqui no caso no poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí ele começa meio que a aloprar mesmo, a zoar. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. É óbvio que ele faz isso aqui pra zoar mesmo o Olavo Bilac. Então ele faz essas mesmas repetições. Outro ponto, vou até mudar a cor aqui pra gente ir destacando. Palavras que são as mesmas, né? Ele fala aqui, ó, por exemplo, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então ele tá usando a mesma palavra daqui, ó, né? E triste e fatigado eu vinha, tá? Mais uma outra palavra parecida também. E é a palavra tinha, né? Tinha aqui também. Tinha aqui também. E aqui ele também usa muitas vezes essa palavra, né? Tinhas, tinha. E de novo essa palavra muitas vezes repetidas. Aqui tem um ponto muito importante, presta atenção aqui. Essa palavra tinha no lado do Olavo Bilac, aqui, ela tá certa. Ela tá dentro do contexto de possuir, né? A pessoa possui a alma de sonhos povoada. No caso do Carlos Drummond, essa palavra ela tá errada, né? Aqui o ideal teria ser usado a palavra havia, né? Porque a gente está falando aqui de existir, né? Então existiu uma pedra no meio do caminho. Então isso também é proposital, né? O Carlos Drummond com certeza fez isso propositalmente. Isso é interessante de ser falado. Então olha essas semelhanças, né, entre os poemas. Agora a gente para e começa a falar, qual que era a pedra no meio do caminho, a pedra no sapato do Carlos Drummond, né? A gente já falou um pouco dos parnasianos, né? Os parnasianos, eles eram o grupo que dominava a poesia na época do Carlos Drummond. E eles gostavam de poesias assim, certinhas, regradinhas, com normas poéticas e etc e tal. Então, a pedra no sapato do Carlos Drummond de Andrade eram os parnasianos. Ele fez esse poema aqui pra aloprar, pra zoar os parnasianos. E ele usou um dos poemas mais conhecidos do principal parnasiano pra fazer essa zoeira. E usou semelhanças pra criticar os parnasianos. É por isso que é tão interessante esse poema. Só que aqui, não termina aqui, né? A zoeira ela vai além ainda, tá? Na verdade, agora que a zoeira começa de verdade. Poema Os Sapos, Manuel Bandeira. Antes eu quero que você preste atenção aqui, ó, um contexto importante. Esse poema ele foi escrito em 1918, mas ele foi lido na semana de 1922, na Semana de Arte Moderna. Ele foi lido pelo Ronald de Carvalho no segundo dia. Semana de Arte Moderna. Os modernistas, né, os organizadores, chamaram os artistas, vários artistas do Brasil, e muitos desses artistas, se não a maioria, era parnasiana. Então eram artistas que valorizavam todas aquelas regras lá que o Olavo Bilac usava, né? E quando o Ronald de Carvalho leu esse poema no palco da Semana de Arte Moderna, ele foi vaiado, xingado, gritaram, a ponto de não ser possível escutar o Ronald de Carvalho. Então, por quê? Porque esse poema ele realmente é baixaria, é pedrada na cara. Vou ler aqui rapidinho. Ó.
Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por cima uns 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem dano as formas à forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como louvor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. Tá. Talvez você já tenha pegado aqui algumas das ofensas que o Manuel Bandeira, o manezinho, ele destilou aqui contra os parnasianos. Mas agora eu vou explicar aqui em mais detalhes. Primeiro ele começa aqui falando que os parnasianos eles são sapos, né? Pra começar. Ele começa a falar que eles são sapos. E por que isso é tão ofensivo para um poeta, né? O sapo, primeiro que o sapo ele coacha, né? Então o coachar de sapos ele é sempre igual, ritmado. Então falar para um poeta que ele é um sapo, você tá falando que ele é repetitivo, ele só fica lá coachando, sempre falando as mesmas coisas. Rebe, cri, sei lá que raio de raça de sapo a gente tá falando aqui, né? Mas vamos além. Ele fala aqui, ó, que esses sapos eles estão saindo das sombras, né? E eles estão enfunando os papos, eles estão inchando os papos. O sapo, quando ele tá ameaçado, ele incha o peito para parecer maior, né? E é um pouco de uma coisa meio de orgulho mesmo que o sapo faz, né? E aqui ele fala disso. Isso aqui é interessante porque ele fala de orgulho, né? Tanto que os sapos eles depois falam, né? Meu pai foi à guerra. E aí depois ele fala, não foi, não foi. Isso aqui, essas palavras, né? Não foi, não foi, justamente traz essa sensação do coachar de sapos, né? Traz esse som ritmado do coachar de sapos. E aí continua, né? Aí já começa a ficar mais baixaria, né? Que é a parte que eu gosto mais. Eu não tô no lado de ninguém, mas eu gosto da briga. Então eu tô aqui pra causar briga, pra mostrar a briga, né? Que essa briga aqui já é muito antiga. Mas aí ele continua, ele começa a dar nome aos bois, né? Ele fala do parnasiano aguado. Então ele dá um nome, ele fala, o sapo tanoeiro é um parnasiano aguado. E ele diz... Aí o Manuel, ele começa a aloprar, a zoar as regras que os parnasianos tinham. Quais eram essas regras? Ele fala aqui, ó. Opa, vou colocar aqui certinho. Quais eram essas regras? Essas regras aqui, ó. Vede como primo em comer os hiatos. Os hiatos, né? Aquela vogal ali que fica sobrando, pode atrapalhar a sílaba poética. Ou como eu rimo os termos cognatos. Que arte, e nunca rimo, né? Os termos cognatos. Ou seja, ele não usa palavras que têm a mesma origem e rimam, né? Que são rimas consideradas fracas. Ou seja, ele só usa rimas de termos não cognatos, né? Para deixar a rima mais rica. Então, o meu verso é bom, é um fruto sem joio, né? Frumento sem joio. Eu faço rimas com consoantes de apoio. Então, ele já começou, né? Primeiro usando as regras dos parnasianos. Aí agora ele vai além, ele fala... Vai por 50 anos que lhe dei a norma. Ou seja, já faz 50 anos que existe essa regra, mas ela continua reluzindo sem dano. E aí ele fala, né? Clame a saparia. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então, o orgulho de novo dos sapos falando, né? Nós não fazemos poesia, nós fazemos arte poética, né? E de novo, a crítica aos poetas que não usam, né? Não há mais poesia.
E aí de novo tem aquela onomatopeia, né, imitando aqui o som dos sapos, né, coachando. E depois ele traz aqui de novo ironia, enaltecendo, né, lógico que zombando os sapos parnasianos que estão aqui nesse local. E aí entra um quarto tipo de sapo, né, que é esse daqui, é o esse finalzinho aqui das últimas três estrofes, que tá longe dessa gritaria. Ele tá no meio da noite, no meio do escuro, e ele tá fugido do mundo, ele não tem glória, é um sapo que não tem fé, que ele é solitário e que ele soluça no frio, e é o sapo cururu. Então, esses sapos aqui da esquerda, né? Da esquerda, são os sapos parnasianos, são os poetas parnasianos, e esses aqui da direita são os poetas modernistas, que naquela época os poetas modernistas não tinham nenhuma atenção da mídia, não tinham nenhuma audiência, eles eram considerados poetas menores, e quem era considerado os poetas maiores eram os poetas parnasianos. Então, aqui de maneira genial, o Manuel Bandeira conseguiu aloprar, zoar os parnasianos. E esse poema foi lido na Semana de Arte Moderna, e é por isso que ele foi vaiado e xingado, e a ponto de o Ronald de Carvalho não conseguir ser escutado do palco. E outra coisa muito legal para finalizar é que o Manuel Bandeira ele usou as regras parnasianas para escrever esse poema. Então ele usou as regras dos parnasianos para escrever um poema que zoava os parnasianos.